Boa noite, na graça e na paz de Jesus. Estamos iniciando o nosso culto de adoração ao nosso bondoso e amoroso Deus. Vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. O livro de Mateus nos fala das bem-aventuranças. E a bem-aventuranças é a introdução do Sermão do Monte. E o Sermão do Monte é conhecido como a essência do Evangelho de Jesus Cristo. Mas eu quero ler esses 3 versículos que eu creio que está ligado à primeira carta do apóstolo Pedro, na qual estaremos estudando no decorrer desse culto e no decorrer das próximas semanas. Vamos ler então Mateus capítulo 5, versículo 10 a 12. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a recompensa de vocês nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Que texto maravilhoso, que nos motiva, que nos incentiva a nos alegrarmos diante ou perante as perseguições, porque sabemos que temos uma recompensa lá nos céus, quando somos perseguidos por causa da nossa conduta, do nosso testemunho e por causa do nome de Cristo Jesus. Que possamos assim, queridos, termos essa certeza, somos bem-aventurados. Na verdade, numa linguagem moderna, somos felizes. Temos plena satisfação, porque temos essa convicção que Deus nos dá uma recompensa lá nos céus, quando somos perseguidos, caluniados, injuriados de maneira incorreta. Que possamos, como diz Pedro, que sejamos perseguidos por fazer o que é certo. Mas se somos perseguidos quando estamos fazendo aquilo que é errado, ou sofrendo quando fazemos aquilo que é errado, é uma perseguição em vão. Mas que tenhamos essa convicção, quando fazemos o que é correto, quando estamos levando o nome de Cristo e assim somos perseguidos, há uma grande recompensa para nós por parte do nosso Deus. Vamos orar. Senhor, entregamos esse culto nas tuas mãos. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso cantar, ouve, ó Deus, as nossas orações e responde dos céus com bênçãos, com graça, com o poder do teu Espírito Santo. Ó Deus, fala conosco pelos cânticos, pela palavra que vamos estudar, que sejamos revigorados por tua palavra e pelo poder do teu Espírito Santo. Nós separamos esse tempo, nós consagramos as nossas vidas diante do Senhor, para que o Senhor receba como um sacrifício vivo, santo e agradável, e que assim, ó Deus, estejamos servindo somente ao Senhor nesse momento. Ó Pai, cativa os nossos pensamentos, os nossos sentidos, que estejamos focados em Ti e na Tua palavra. E é no nome de Jesus Cristo, o nosso Salvador, que nós oramos agradecidos. Amém. Vamos então cantar um cântico de adoração ao nosso Deus. Graça e paz, igreja, boa noite. Andar no deserto sem conhecer o caminho pode ser uma sentença de morte para nós, pois podemos andar em círculos sem percebermos e acabar morrendo sem chegar a lugar nenhum. Por isso,
conhecer o caminho é fundamental para as nossas vidas. E Deus é nosso caminho no deserto. Existem várias situações, ou melhor, vários desertos que devem ser atravessados. Existe o deserto do tempo, o deserto do esforço, o deserto da disciplina, o deserto do trabalho, da longanimidade, da paciência, da oração e até mesmo do choro e do clamor. Eu não sei em qual deserto você está, mas ele deve ser atravessado. E não veja como um castigo, e sim como uma prova, pois Deus te ama e deseja fazer mudanças e transformações em áreas da sua vida que são necessárias. E não se preocupe, porque se for necessário, Ele criará caminhos no deserto até onde mesmo não existem. O importante mesmo é chegar do outro lado, melhores do que antes, porque nossa fé e vida serão aperfeiçoadas em Cristo, e por Ele nós amadureceremos para a honra e glória de seu santo nome, Jesus. Aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu
sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Atos capítulo 1, versículo 8 nos diz: Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Esse texto, muito conhecido nosso e da Igreja de Cristo, mas muitas vezes pouco praticado pela Igreja. Esse texto nos fala das esferas da obra de evangelização. Essas esferas partem, nesse texto, desde Jerusalém, onde foi ali o local da morte de Cristo e o local do início da igreja cristã. E aí, então, Jesus fala que devemos ser testemunha a partir daquele local onde a igreja iniciou, indo para a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E nós interpretamos esse texto que Jerusalém é o nosso também o lugar de origem, onde a nossa igreja foi plantada. E a nossa igreja foi organizada no dia 21 de outubro de 1953, aqui na nossa cidade de São Bernardo do Campo. Então temos a responsabilidade de testemunhar em São Bernardo do Campo. Partindo então para o estado de São Paulo, o Brasil, que seria a nossa Samaria, e até os confins da terra, que será a transposição ou passar das barreiras culturais, indo a outros locais, a outras culturas, a outros países. E assim, nossa igreja está envolvida num trabalho de missões aqui em São Bernardo do Campo, e hoje temos os pastores, temos a missionária Lucimara, que faz um trabalho extraordinário, local em nossa igreja, e de abençoar pessoas de outras culturas aqui em São Bernardo. Temos o nosso trabalho na nossa Judéia, que é São Paulo, o trabalho de Tambaú, com o pastor William e sua esposa Kelly, sua família, plantando a igreja ali nessa cidade. Temos o trabalho então transcultural, pastor Beto e Adriana, em treinamento para alcançar os povos muçulmanos. Temos a Daíris e Lene para alcançar a tribo Machacali, e temos também dentro da Samaria
que é o Brasil, a Hilda e o Ramiro, que estão lá na cidade de Picos, trabalhando na Serra dos Maracujás, para plantar uma igreja naquela comunidade. É uma grande obra de evangelização e de missões e de plantações de igreja que a nossa igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo está envolvida. Hoje eu quero orar de maneira específica pelo William e a Kelly, seus filhos, e pela plantação da igreja de Tambaú. A nossa igreja filha em Tambaú está bem, ela já retornou com os cultos presenciais, está tendo uma presença ali de cerca de 60% da membresia e outros estão acompanhando pelo Skype, e eles pedem oração pelo trabalho que eles têm feito na casa para idosos. Eles estão indo ali periodicamente levar cestas básicas, medicamentos e uma palavra sobre o Evangelho de Jesus Cristo. Eles pedem também ousadia para pregar o Evangelho naquela cidade onde eles recebem forte perseguição por parte dos católicos daquela cidade. Vamos orar então nesse sentido. Ó Pai, nós queremos agradecer pela nossa igreja e pelo envolvimento missionário. Obrigado porque podemos fazer missões, evangelizando, orando e contribuindo. Ó Deus, nós oramos agradecendo e abençoando cada membro da igreja que tem contribuído com os dízimos e também com as ofertas missionárias. E assim podemos ajudar a manter esses missionários e esses trabalhos de plantação de igreja. Ó Pai, eu quero orar nessa noite pelo William, pela Kelly, seus 2 filhos, que a Tua graça, a Tua bênção, a Tua provisão, a Tua proteção esteja sobre a vida desta família missionária. Abençoe também a Igreja Batista em Tambaú, que aquela igreja possa crescer, possa ser autossustentada, autopropagadora e autoadministrada. Que enquanto isso nós possamos continuar sendo bênção na vida daquela igreja, fazendo o papel de igreja mãe. Ó Deus, nós te louvamos por esse trabalho, pelo envolvimento da nossa igreja, pelo envolvimento do missionário William e a sua esposa. Muito obrigado e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico ao Senhor. E antes de cantarmos, eu quero lembrar que nós podemos fazer as nossas contribuições durante esse período onde nós não estamos nos reunindo presencialmente, apenas nos reunindo através das redes sociais. Você sabe o caminho, você sabe como fazer e nós queremos agradecer aqui publicamente a manutenção do investimento na obra do Senhor. Vamos cantar, vamos adorar, vamos exaltar ao Rei das Nações, ao Rei dos Reis. Ele é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor.
Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Graça e paz, irmãos, boa noite. Todos nós, essa semana, tivemos as notícias sobre o Líbano, sobre a grande explosão que aconteceu ali em Beirute. E nessa noite nós vamos orar pelos nossos irmãos que estão ali, orar pelos dirigentes daquele país, pelo governo daquele país e também por toda a população libanesa que tem enfrentado essa terrível situação. Eu peguei este artigo no site dos Portas Abertas, vou ler para os irmãos e também temos aí os pedidos de oração. As igrejas locais estão sobrecarregadas, mas permanecem assistindo aos necessitados que surgem. As Portas Abertas também têm parceria em projetos que servem cristãos refugiados no Líbano, mas nenhum deles foi atingido diretamente pelo incidente. Entretanto, já está em estudo como a organização internacional pode fazer diferença neste momento delicado do país. Hoje, o território abriga o maior número de refugiados no mundo. 976 mil deles são da Síria. Segundo o relatório do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação dos Assuntos Humanitários, 55% dos sírios sobrevive com menos de $2,90 por dia.
um valor considerado abaixo da linha da pobreza pelo Banco Mundial. Pedidos de oração. As Portas Abertas faz pedido de oração aos cristãos do mundo inteiro pela situação no Líbano. Interceda pelo Líbano para que Deus tenha misericórdia da população e supra suas necessidades. Pede. Ore para que as igrejas locais consigam demonstrar o amor de Cristo neste momento em que mais pessoas se entreguem a Jesus. Vamos orar, irmãos? Senhor querido, em nome de Jesus, nós queremos nos colocar diante do Senhor como intercessores, Pai, pelo Líbano. Ó Deus, o Senhor que é o dono de todas as coisas, o Senhor que controla todas as coisas no mundo, que o Senhor possa visitar aquele país, que o Senhor tenha misericórdia deles, Senhor. Nessa situação tão grave que eles estão passando, que o Senhor possa derramar da Tua graça ali, que o Senhor possa confortar aqueles que perderam seus entes queridos, que o Senhor possa visitar aqueles que estão internados nos hospitais, Senhor, sofrendo, Pai, aqueles que sofreram ali, Senhor, machucados, Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de suas vidas. Visita também, Senhor, as igrejas ali do Líbano, Pai, os nossos irmãos que estão ali, que o Senhor possa dar a eles sabedoria, que o Senhor possa dar a eles graça, e que o Senhor possa, Pai, de alguma forma usar a Tua igreja naquele local, Senhor, para ser bênção na vida daquela população. Ó Deus, que o Senhor possa dar o alimento para aquele povo, Pai. Nós vimos ali que eles têm alimento, Senhor, têm suprimentos por 3 meses, Pai. Que o Senhor, de alguma forma, possa usar as nações ao redor, Senhor, as nações do mundo, Senhor, para abençoar o povo libanês. E que mesmo, Senhor, em meio a essa tão grande dificuldade, muitos, Senhor, possam conhecer o Teu Filho Jesus como Salvador, conhecer o Senhor como o único Deus, Pai. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nós vamos iniciar nessa noite a exposição da primeira carta de Pedro. Essa carta de Pedro é uma carta denominada uma carta geral. E nós vamos iniciar a exposição dessa carta lendo os primeiros 2 versículos. Capítulo 1, versículo 1 e 2 da primeira carta de Pedro. Como carta geral, significa que ela não foi uma carta destinada especificamente a uma igreja ou a uma pessoa. Ela foi designada e enviada a várias pessoas da Ásia Menor e, de uma maneira indireta, a todos os cristãos daquela época e, com certeza, também para nós, os cristãos dessa época presente. E assim diz os primeiros 2 versículos dessa carta, também conhecida como epístola. São sinônimos. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos e dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus, Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Ó Deus, eu quero orar mais uma vez, pedindo a Tua graça, a Tua bênção, a Tua unção e autoridade para compartilhar da Tua palavra. Fala conosco, edifica as nossas vidas para a glória do Teu nome, Jesus Cristo. Amém. Aqui, nessa introdução da carta, começa bem claro dizendo aí o autor. E nós vamos nessa noite, nós não vamos ter uma mensagem propriamente dita, nós vamos ter uma introdução da carta. E na introdução, geralmente nós vemos o autor, o destinatário, a data, o local, o conteúdo,
a mensagem principal. E eu espero que Deus fale aos nossos corações através dessa introdução. E aqui, esses primeiros versículos nos fala tudo isso que nós precisamos verificar nessa mensagem introdutória. O texto começa dizendo assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo. Pedro, como apóstolo, é claro que entendemos que esse Pedro é o Pedro que foi discípulo de Cristo Jesus. Vamos ver um pouco sobre a pessoa de Pedro. Pedro, ali no Evangelho de João, nos diz, logo no primeiro capítulo, que o seu irmão André, que era discípulo de João Batista, encontrou a Cristo, se tornou discípulo de Cristo, e André levou Pedro até Cristo. E então Jesus o chamou para se tornar pescador de homens. E assim Pedro se tornou um discípulo de Cristo. Pedro também nasceu na cidade de Betsaida. E era casado, e ao casar-se ele foi morar em Cafarnaum, onde Cristo também estabeleceu ali o seu ponto principal de ação ministerial. Era na região ali da Galileia, Cafarnaum, e Jesus ia e voltava à cidade de Cafarnaum. Ele ia, ministrava na Judéia, retornava para Cafarnaum. Ele ia para o norte e voltava para Cafarnaum. E Pedro, ele então morou ali, porque nós vemos nos relatos que Pedro morava em Cafarnaum. A sua família, a sua sogra morava em Cafarnaum. Pedro também ele era um empresário, junto com o seu irmão André, Tiago e João. Eles tinham uma empresa de pesca. Mas ele abandonou o seu negócio e se tornou um discípulo e um pescador de homens. O texto que nós lemos diz que Pedro era apóstolo. Esse termo apóstolo de Jesus, apóstolo é uma designação dada apenas àqueles 12 ou 13 homens, primeiros seguidores de Cristo, que se tornaram representantes de Cristo e autoridades sobre a igreja primitiva. Havia aqueles primeiros 12 apóstolos, um abandonou a Cristo, Judas Iscariotes, foi substituído por Matias, e também o apóstolo Paulo foi chamado assim, como um abortivo, ou que foi chamado a posteriori. E somente essas pessoas, eu acredito, que devem ser designadas como apóstolos. E, infelizmente, hoje há muitos que se autodenominam apóstolos ou usam esse título apóstolo. O único tipo de pessoas que poderiam ser, no momento, chamados de apóstolo, eu creio que seria talvez os missionários. Porque a palavra apóstolo, além de representante, é também enviado. E assim os apóstolos são enviados como são os missionários. Poderíamos chamar os missionários de apóstolos, enviados para um outro lugar para representar a Cristo e levar à expansão do Evangelho. Pedro tinha 3 nomes. Ele era conhecido como Simão. Jesus mudou o nome dele para Pedro, que é Petros, e o nome também como Cefas. E Pedro, ele é conhecido de maneira geral
embora nós não cremos nisso, como o primeiro Papa da Igreja Católica. E por que ele é conhecido assim? Porque lá em Mateus capítulo 16, versículo 18, Jesus fala o seguinte: Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pedro vem de Petros, e pedra vem de Petra. Petros é pedra ou um pedaço de uma pedra lascada, uma pedrinha. Petra é uma pedra, rocha, consolidada, principal. Então Jesus disse: Tu és Petros, uma pedrinha, e sobre esta Petra, essa rocha, edificarei a minha igreja. Pedro entendeu muito bem essa mensagem de Cristo, porque ele mesmo diz que Jesus é a pedra principal. E ele também diz, até mesmo nessa carta que nós vamos ler, que todos nós somos pedras vivas, que estamos sendo edificadas sobre o fundamento que é a rocha, que é Cristo. E estamos, então, como pedras vivas, edificando a igreja de Jesus Cristo. Esse é o Pedro, que foi o escritor da carta. Pedro foi um líder da igreja muito importante. O seu nome aparece 210 vezes no Novo Testamento. Paulo é citado 162 vezes. Os demais apóstolos, todos juntos, são mencionados 142 vezes. Vemos então a proeminência do apóstolo Pedro. Pedro, ele era impulsivo, ele era um líder, ele era tempestuoso, ele falava muitas vezes sem pensar, mas ele foi transformado, porque nós vemos que ele negou Cristo 3 vezes, mas Jesus o restaurou. Lá no finalzinho do Evangelho de João nós vemos a restauração dele, e Jesus então disse para Pedro: Pedro, cuida dos meus cordeirinhos. E Pedro se tornou um grande líder da igreja cristã, mas não foi o primeiro líder. O primeiro líder foi Judas, o irmão de Cristo. Isso está bem claro nos primeiros capítulos do livro de Atos dos Apóstolos. Quais são os destinatários dessa igreja? Aqui nós vimos nos primeiros versículos que nós lemos, que ele menciona 5 províncias da Ásia Menor, que hoje é a Turquia moderna. Diz aí: olha, Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos, dispersos no Ponto, na Galácia, na Capadócia, na província da Ásia, na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Aqui nós vemos que eles eram peregrinos. Peregrinos, poderíamos usar aqui 3 sinônimos: peregrinos, forasteiros e estrangeiros, que para nós usamos também a palavra refugiados. Esses 3 termos quer dizer que eles estão fora da sua terra, são estrangeiros. Ali a palavra que foi utilizada quando Pedro escreveu é aquele que está numa residência, mas que não é o proprietário daquela casa. É aquele que está peregrinando na cidade. É aquele que não tem residência própria. Ou é aquele que está numa ponte, onde é um lugar que liga um ponto a outro ponto, uma ponte. E assim,
os destinatários desta carta de Pedro, que não é uma pessoa ou não é uma igreja, Paulo escrevia de maneira específica. Por exemplo, nós temos a carta de Paulo aos Gálatas, a igreja que estava na Galácia. A carta de Paulo a Éfeso, a igreja que estava na cidade de Éfeso. E ele também escrevia cartas pessoais, carta de Paulo a Timóteo, por exemplo. Mas aqui Pedro ele faz essa carta chamada uma carta geral, porque ele não fala especificamente a uma cidade, a uma igreja ou a uma pessoa. Ele fala aos forasteiros, ele fala aos peregrinos, ele fala aos dispersos que estavam naquela região, 5 províncias da Ásia, hoje a Turquia. A palavra dispersos fala sobre dispersão. A dispersão aqui era um termo usado muito aos judeus que não estavam na terra da Palestina. Como houve uma perseguição dupla, a perseguição dupla aos cristãos judeus da terra de Israel, pelos próprios judeus e também pelas autoridades romanas. E aí nós vemos, a partir do capítulo 8 de Atos, que houve uma dispersão, houve um espalhar dos crentes. Apenas os líderes da igreja ficaram em Jerusalém. Então, quando nós vemos aqui a palavra dispersos, nós entendemos que os cristãos judeus que estavam dispersos por aquela região da Ásia Menor e por todas as regiões do mundo conhecido daquela época, que era o Império Romano, eram os dispersos. E aí nos dispersos nós temos também dentro da carta de Pedro que nós temos ali cristãos que não eram apenas judeus convertidos, havia também os gentios, que era já esse entendimento, pessoas que estavam espalhados entre outras nações além de Israel. Então aqui quando nós vemos esses peregrinos, pessoas que não têm um lugar próprio, pessoas que estão viajando, pessoas que são residentes, mas que não são proprietários da casa, são também dispersos. Os convertidos, tanto judeus como gentios, que estavam em Israel, foram dispersos. Dispersos devido à perseguição, tanto dos líderes e autoridades judaicas, como dos líderes romanos. E ele também usa aqui o termo eleitos ou escolhidos. O texto aqui na NVI diz escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus. Na versão atualizada e corrigida, virá eleitos pelo pré-conhecimento de Deus. Eleitos de Deus. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos salvos. Infelizmente, muitos cristãos, eles interpretam equivocadamente esta palavra. Eles pensam que por serem eleitos, eles têm uma garantia total. Mas não é isso que o texto diz. Tanto aqui como em Romanos capítulo 1, ele sempre vai usar essa palavra eleitos ou escolhidos junto com pré-conhecimento ou pré-ciência de Deus. O nosso Deus é um Deus todo-poderoso. Ele é um Deus também todo presente. E ele é um Deus que tem todo o conhecimento.
Agora, ele tem todo o conhecimento porque ele é soberano sobre todas as coisas e ele determina a salvação daqueles que ele quer e deseja salvar conforme a sua vontade soberana dentro daqueles que estão em Cristo Jesus. Romanos capítulo 8 vai nos deixar bem claro que nós somos escolhidos em Cristo. E ele nos escolheu em Cristo e ele nos predestinou em Cristo. Então, se nós recebemos pela fé Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e conforme diz João capítulo 15, que nós devemos permanecer em Cristo. E assim, então, eu creio que nós que temos Cristo em nossas vidas e que assim, então, permanecemos em Cristo, nós somos escolhidos em Cristo para a salvação. Mas ser escolhido não é uma garantia que tudo acontecerá bem em nossas vidas, que nós temos a garantia para sermos, como alguns ensinam, sermos cabeça e não cauda, que podemos determinar isso ou aquilo. Não, pelo contrário, nós devemos permanecer em Cristo e nós fomos escolhidos para pertencermos agora ao povo de Deus. E nós fomos escolhidos porque Deus já sabia, já conhecia, como ele diz aqui, pela presciência, pelo pré-conhecimento de Deus, ele nos conhecia antes da fundação do mundo. Por quê? Porque ele é o grande eu sou. E ele não está limitado no tempo. Nós sim estamos limitados no tempo. Eu nasci em agosto de 1961. Estou hoje em 2020 e viverei até um determinado tempo que não passará por mais, quem sabe, vou por aqui bem alto, 90 anos, 95 anos. E aqui estou limitado por esse tempo, mas o nosso Deus, ele é ilimitado no tempo, ele é eterno, sem começo e sem fim. Ele é o alfa e ele é o ômega, o princípio e o fim. O princípio, o meio e o fim, ele é eterno, sem começo e sem fim. E ele sendo eterno, e ele é o sou, presente, no passado, no presente e no futuro, ele então tem todo o conhecimento e toda a ciência. E ele então nos conheceu antes da fundação do mundo. E ele então nos escolheu antes da fundação do mundo. Agora, como nós veremos aqui nessa carta de Pedro, nós que somos peregrinos, forasteiros, nós que também somos dispersos, porque estamos bem longe lá de Israel, somos gentios, mas fomos transformados também em filhos de Deus, em povo de Deus. Eu sou eleito em Cristo, mas nós vamos ver aqui nessa carta que aqueles primeiros cristãos da diáspora, da dispersão, eles eram eleitos, mas eles passaram por perseguições, por calúnia, por dificuldades. E assim, nós também, hoje, mesmo sendo eleitos por Deus, segundo a sua presciência, nós podemos e com certeza passamos por perseguições, por dificuldades, por calúnias, por mentiras. Mas em tudo, como diz Paulo, somos mais do que vencedores através de Cristo Jesus. Temos também aqui a questão da data, quando essa carta foi escrita. Para termos aqui uma ideia da data de que quando essa primeira carta de Pedro foi escrita, nós temos que entender o local onde
ele escreveu. Na primeira carta, capítulo 5, versículo 13, ele vai dizer que ele escreveu a carta, no versículo 12, diz que ele escreveu a carta junto com Silvano. E que no versículo 13 diz, aquela que está em Babilônia, também eleita, envia-lhe saudações, o que dá a entender que ele estava nesse local, que ele denomina Babilônia. E ele diz, também eleita, que era então a igreja que está em Babilônia, também manda saudações. Havia 3 Babilônias na época que Pedro estava escrevendo. Havia uma Babilônia no país do Egito, havia uma Babilônia no Oriente, na Síria, e havia também o termo Babilônia pejorativamente para a cidade de Roma, que é claramente mencionada no Apocalipse. Veja bem, essas 3 Babilônias, eu creio que Pedro nunca esteve no Egito e também não esteve fora, ali na direção do Oriente. Provavelmente Pedro esteve em Roma, porque há uma tradição de que ele tenha sido martirizado em Roma durante Nero sendo o imperador. Paulo, quando escreve a igreja de Roma, por volta do ano 42 a 47, lá no capítulo 16, Paulo menciona uma lista de vários nomes. E ele não menciona Pedro, o que dá a entender que Pedro não estava durante os anos 42 a 47 lá na cidade de Roma. Mas Pedro, ele menciona que os cristãos estavam debaixo de uma forte perseguição, como diante de um fogo de perseguição. Nós entendemos que, pela história, que no ano 64, o imperador romano colocou fogo na cidade de Roma. E ele culpou os cristãos como sendo aqueles que foram os causadores daquele grande incêndio que destruiu a cidade de Roma. E, portanto, nós podemos colocar provavelmente a data e o local onde foi escrito essa primeira carta de Pedro. Eu creio que foi nessa Roma, capital do Império Romano, e eu coloco a morte de Pedro nesse ano 64, por volta do ano 64, debaixo da perseguição do imperador romano, logo após o incêndio da cidade. Nós podemos descartar aquela Babilônia do Egito e a Babilônia do Oriente. E eu acredito que quando ele fala aqui no versículo 13 da primeira carta de Pedro, e esta também eleita, também vos saúda, eu creio que é a cidade e a igreja que estava naquela cidade de Roma. Agora, qual o propósito? Então, a data provavelmente foi no ano 64 depois de Cristo, ou 64 ano do nosso Senhor Jesus Cristo, o ano 64 dessa era moderna na cidade de Roma, capital do Império Romano, que foi destruída por um incêndio que a história diz pelo imperador romano, e ele culpou ou tentou incriminar os romanos como os causadores daquele incêndio. Agora, qual é o propósito objetivo que eu queria trabalhar bem, esses 3 propósitos objetivos, que aqui é o ponto principal para nós hoje, no sentido do alimento espiritual. O propósito objetivo de Pedro ao escrever essa carta, primeiro, era encorajar
aos cristãos da diáspora a permanecerem firmes e zelosos em meio à perseguição. No capítulo 5, versículo 10, diz assim: o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco tempo, os restaurará e os confirmará, lhes dará forças e os colocará sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Não apenas aqui no capítulo 5, versículo 10, mas praticamente em cada capítulo desta carta, Pedro irá falar sobre o sofrimento devido às perseguições. De fato, nós vamos ver nas semanas seguintes que Pedro usa 6 palavras para caracterizar os sofrimentos. Por exemplo, ele vai usar sofrimentos, ele vai usar perseguição, ele vai usar calúnias como termos que são sinônimos do sofrimento ou sofrimentos que aqueles cristãos e que nós também passamos. Nós, com certeza, queridos, por isso que eu li lá no começo do nosso culto, Mateus capítulo 5, onde fala: felizes vocês que são perseguidos por causa do meu nome, e que vocês terão um prêmio por serem perseguidos pelo nome de Cristo Jesus. Nós também passamos por perseguições, nós também passamos por provações, nós também passamos por injúrias e passamos por calúnias. E aqui Pedro encoraja, estimula, motiva aos cristãos a permanecerem firmes em meio às perseguições. Gostaria de incentivar você, meu amado irmão, a ler durante essas semanas. Talvez um objetivo de você ler uma vez por semana a carta de Pedro. Você vai gastar aí de 15 a 20 minutos para ler toda a carta. Mas que você esteja lendo porções da carta de Pedro. E você será encorajado, você será entusiasmado, você será estimulado a permanecer firme em meio aos sofrimentos, dificuldades, tribulações e injúrias, calúnias. E gostaria de incentivar você também a ser um instrumento de Deus para estimular os outros cristãos no momento que nós passamos, um momento de sofrimento, um momento de reclusão, um momento de isolamento social, um momento de medo, um momento que alguns estão entrando em verdadeiro pavor devido a esse vírus. Que nós sejamos instrumento de Deus, como foi Pedro, instrumentos de Deus para estimular, para encorajar, para mobilizar os cristãos a estarem firmes, constantes, sempre abundantes no relacionamento com Deus e no trabalho do Senhor. Um outro objetivo de Pedro é lembrar os cristãos dos privilégios como povo de Deus, nação santa, povo adquirido, sacerdócio real. É isso que diz o capítulo 2, versículo 9. Olha que privilégio extraordinário que devemos sempre estar nos lembrando-nos pessoalmente e nos lembrando mutuamente. Nós somos povo de Deus, adquirido, como ele vai dizer aí para frente, não por ouro, não por prata, mas pelo precioso sangue de Cristo.
Nós somos também nação santa, nação separada, povo adquirido, e somos sacerdócios ou sacerdotes reais. Pedro, ele é erroneamente denominado como o primeiro papa da igreja cristã e um sacerdócio real, chamado primado. Infelizmente, isso não é o que a Bíblia ensina. Aqui a Bíblia ensina que todos nós somos sacerdotes reais. E diante de Deus, ninguém há maior ou melhor, somos todos iguais, colocados debaixo do pecado e depois lavados, remidos pelo sangue de Cristo, e todos nós somos filhos de Deus e somos sacerdotes reais. E todos nós podemos ministrar, podemos servir, podemos orar, podemos fazer a obra de Deus. Glória a Deus, porque nós somos membros do corpo de Cristo, mas somos sacerdotes universais diante de Deus. E Pedro também escreveu para instruir, ensinar sobre a conduta correta que o cristão deve ter. Em toda a carta ele vai falar sobre isso, mas isso fala bem claro no capítulo 2, versículo 11 a 12, que eu também quero colocar no outro ponto, encerrando a nossa mensagem de hoje. Eu vou ler 2 vezes. A primeira vez como ele instruindo aos cristãos para viverem uma conduta correta, que diz assim: amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Vivam entre os pagãos de maneira exemplar, para que, mesmo que eles os acusem de praticarem o mal, observem as boas obras que vocês praticam e assim glorifiquem a Deus no dia da sua intervenção. Pedro, ele ensina os cristãos daquela época e desse momento a viverem de maneira exemplar no meio dos pagãos, no meio dos não crentes, no meio daquelas pessoas que praticam o mal. E que eles, mesmo caluniando os cristãos, mas que eles, vendo as boas obras que os cristãos praticam, eles assim possam glorificar a Deus naquele dia. Volto a ligar esse texto de Pedro ao final das bem-aventuranças. Lá diz bem claro, quando diz logo sobre sejam bem-aventurados quando forem perseguidos, e na sequência diz, vocês são o sal da terra e a luz do mundo, e que a vossa luz brilhe no meio das trevas, para que eles vejam as suas boas obras e assim glorifiquem a Deus. Aí está a inspiração do Espírito Santo, ligando um texto ao outro, fazendo essa correlação extraordinária. São esses os propósitos de Pedro ao escrever: encorajar os cristãos no meio da perseguição, lembrar dos privilégios que têm e instruir sobre a conduta correta. E o versículo-chave de toda a carta de Pedro, esse versículo mesmo, que nós acabamos de ler. Olhem, vocês devem viver de maneira exemplar diante dos pagãos, para que, mesmo que eles os caluniem, vocês continuem fazendo o que é certo, o correto, que a vossa luz continue brilhando, e que naquele dia, no dia da volta de Cristo, que ele chama aqui, no dia da visitação, que eles glorifiquem a Deus. Que o Senhor Jesus
nos ajude. Durante esse tempo de sofrimento, durante esse tempo de aflição, que possamos permanecer firmes, que possamos permanecer alegres, que possamos permanecer diante do Senhor, que vê todas as coisas, para que a nossa luz brilhe diante de uma geração perdida em seus pecados. Vamos orar ao nosso Deus, e nesse instante eu quero orar que Deus aplique essa palavra aos nossos corações, e que eu vou orar também pela família IBBN e por todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus, obrigado por esse trecho que nós lemos da Tua Palavra e por esses ensinamentos da Tua Palavra. Ó Pai amado, querido, que possamos, como peregrinos nesse mundo, viver de maneira digna, exemplar, bonita, diante desta geração corrompida. Ó Deus, nos fortaleça pela palavra, nos fortaleça pelo Espírito Santo, nos fortaleça pela comunhão e estímulo dos nossos irmãos em Cristo, que é a igreja, para vivermos uma vida exemplar, uma vida vitoriosa, uma vida de testemunho, uma vida que, independentemente das perseguições, tribulações, tristezas, que possamos viver alegres, vitoriosos, fazendo a Tua obra de maneira entusiasta. Ó Pai, eu peço isso na minha vida, na vida da minha família, na vida da liderança da igreja, na vida de toda a Igreja Batista IBBN, São Bernardo do Campo, como por todos os cristãos. Que o Senhor venha nos visitar, aquele que está doente, aquele que está lutando com enfermidades, que o Senhor dê a cura. Aqueles que estão precisando do emprego, que o Senhor possa abrir a porta do emprego. Lembramos do Julien, que o Senhor possa abrir a porta do emprego. Agradecemos, ó Pai, pela Cirlei, que conseguiu emprego, louvamos o Teu nome. Ó Deus, se há porventura aquele que está passando necessidade, ó Deus, abre as janelas dos céus e derrame das provisões celestiais. Fortalece a Tua igreja, e que o Senhor também nos dê sabedoria como liderança para conversarmos, dialogarmos e chegarmos a uma conclusão do melhor momento para o retorno das atividades presenciais. Trabalha nas mentes, nos corações da membresia da igreja, para que tenhamos aí uma unidade sobre esta questão. Continue, ó Deus, a nos abençoar e a nos fortalecer. Em nome de Jesus. Amém. E eu quero nessa noite terminar esse culto maravilhoso, dando a bênção do Senhor. A bênção verotestamentária, que está lá no livro de Números, capítulo 6, dos versículos 24 a 26, que diz assim: que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Assim encerramos a nossa celebração desse domingo. Nos veremos em breve. Tchau, tchau para todos vocês, com a bênção do Senhor.